O tema de hoje é gatilhos mentais para o sucesso. Como você disparar de forma consciente gatilhos para você ter ação na vida. A gente chamou para o sucesso e não para a felicidade, porque eu gostaria de pontuar uma coisa muito importante aqui, pessoal. Felicidade e sucesso, por mais que eu acredito que eles andam bem juntos, eles são coisas diferentes. Então, felicidade, você pode estar assim, sem estar fazendo nada na sua vida. Vou pegar um exemplo de uma pessoa que, de repente, né, tem um nível de consciência bem baixo em relação a ela ter que produzir. Um morador de rua, ele vive para poder comer naquele dia, né? Então, esse morador de rua, por incrível que pareça, ele pode, às vezes, ser mais feliz do que a mulher, o homem que chegou de carro importado e deu uma gorjetinha para ele no final, deu uma esmola para ele no final. Porque o sucesso não tem a ver com o fato de existir. O simples fato, você pode estar quebrado, né? Eu dei o exemplo do morador de rua que pode ser feliz. É óbvio que ele pode ser feliz, mesmo sem estar fazendo coisas grandiosas. Às vezes você está quebrado de grana mesmo, ou está com muitas dificuldades na vida, às vezes é dificuldade no relacionamento, mas ainda assim você está feliz. Porque a felicidade tem a ver com o estado de gratidão por existir. Eu acho que essa é a melhor forma que eu defino felicidade para mim. Independente do que esteja acontecendo na minha vida, o fato de eu estar viva e de eu estar aprendendo com essa situação toda já é o suficiente para eu ser grato e feliz. Então a live não é para a gente ter felicidade. Felicidade é outro tema, né? É uma virtude. O sucesso, ele tem a ver com você desejar alguma coisa e conseguir. Então, o sucesso depende de três coisas. O eu, o você, que cria um desejo, que entra em ação e que tem um resultado. Todo o nosso trabalho aqui são para as pessoas que estão conscientes de que elas têm uma contribuição a fazer aqui nessa terra, de que elas não estão felizes e realizadas como elas gostariam, que elas têm desejos, que elas têm vontades, responsabilidades e ainda assim não conseguem. Então, o sucesso tem a ver com eu quero fazer algo e eu consigo fazer algo. Também não tem a ver com dinheiro exatamente, tá? Nem sempre o sucesso está ligado à questão financeira. Se você falar, eu quero subir essa montanha sábado e você conseguiu, é um ato de sucesso. No ponto da virada, a gente está trazendo a ideia do sucesso ligado a você conseguir colocar o seu talento para fora, tá? E aí, existem vários livros que falam sobre gatilhos. Gatilhos, lembra do gatilho de um revólver, né? É algo que quando você dispara, né, gera uma ação. Então a palavra gatilhos, ela é muito usada pelo marketing hoje, para vendas, porque existem palavras que acionam o inconsciente das pessoas, o emocional das pessoas, para fazer com que elas comprem. Mas a palavra gatilho, e comprar e entrar em ação, né? E a palavra gatilho vem da psicologia. E ela vem para descrever estímulos específicos que nos levam a alguns comportamentos. Então, o gatilho é tudo que você faz de forma automática na sua vida também. Por que ele é importante, né? Às vezes você tem alguns gatilhos ruins, que é o que eu vou falar hoje, mas ter gatilhos é algo bom, porque todas as vezes que você faz coisas cotidianas ou coisas importantes de uma forma mais automática, você está otimizando a energia do seu cérebro para trabalhar. O maior bem que nós temos na vida é energia, né? O dia que a energia acaba, a vida acaba. Então o cérebro, como todos os órgãos, ele também usa energia para trabalhar. Quando você faz coisas no automático, ele usa menos energia. Ele não tem que aprender de novo. Então isso é para otimizar a nossa vida. Se você chega na porta de casa, né? Chegou do trabalho, você não tem que pensar assim, o que eu tenho que fazer agora? Você já tá com a chave na mão desde a hora que você saiu do carro ou do ônibus. Você já tá com ela lá para abrir, entrou, fechou. Por isso que às vezes a gente também sai de casa ou fecha o carro, dá 5 passos e fala assim, meu Deus, será que eu desliguei? Será que eu fechei o carro, né? Será que eu fechei a porta? Porque você não pensou para fazer aquilo. Aquilo estava no automático. Então ter gatilho é muito bom. O problema é que às vezes nós temos gatilhos muito ruins. Gatilhos que deixam a gente preguiçoso ou acomodado. Quando eu fiz o curso de programação neurolinguística, né, no ano de, nem lembro, 98 eu acho, eu aprendi sobre gatilhos lá. E na época eu tinha um desejo grande de fazer exercício físico. E meu horário seria pós
o trabalho. Entre o trabalho e a faculdade eu tinha um horário, então seria aquele. E eu nunca conseguia. Porque eu realmente estava cansada, mas eu ainda teria energia para fazer, eu estava enrolando. E aí o meu professor falou assim, qual é o gatilho que dispara você acabar ficando em casa e não ir para academia? E eu não sabia responder, porque a gente nem sabe quais são os gatilhos sabotadores que nós temos até perguntar, né? Quando você para pensar, você encontra a resposta. E eu tenho um gatilho que eu descobri naquela época, que até hoje, 98, 2008, 22 anos depois, ele ainda é um gatilho perigosíssimo para mim, chamado sofá. Eu tenho um problema com sofá. É culpa do meu ascendente em touro, que é muito bonachão, preguiçoso, sabe? Não é culpa minha não, viu, gente? Rapaz, se eu sentar depois do almoço num sofá, se eu tiver alguma coisa para fazer, eu não posso ousar sentar, porque eu sei que dispara em mim uma vontade de ficar ali. Então, não posso sentar num sofá se eu estou trabalhando, se eu estou querendo ter ação. Eu tenho uma amiga que ela também é palestrante e ela não conseguia curar a rouquidão dela, porque ela não conseguia parar, não é porque ela falava muito, ela não conseguia parar de chupar gelo. Ela era viciada em chupar gelo. Então, qual é o gatilho que te faz chupar gelo? Que você tá no automático, que você tá sem consciência. E a gente fez um trabalho com ela, e aí ela descobriu que o gatilho era quando abria a porta da geladeira, que ela sentia aquela fumacinha que sai de um freezer, de uma geladeira, né? Quando ela sentia fumaça naquele automatismo, né? E ela acabava chupando gelo. Então, ela precisou reconhecer qual era, porque quando você reconhece aquela imagem, aquele cheiro, aquele objeto, aquele conjunto de estímulos para de sabotar você. Ao mesmo tempo, que é o foco da live de hoje, quando você tem consciência de que o gatilho é uma imagem, é um som, é uma palavra, é um pensamento, é uma crença, que se ele for empoderador, ele leva você a uma ação, você começa a se auto-influenciar. E isso é muito poderoso, isso é muito positivo. Então, assim, teve um dia lá para trás, no dia de live, inclusive, que eu não estava num dia muito bom. Eu não estava assim, eu passei um dia bom, mas aí quando deu o final da tarde aconteceu uma coisa, né? Eu recebi uma notícia e aquilo me desestruturou todinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu tava tão empolgada para fazer a live, o que eu vou fazer agora? Eu estou péssima e eu não posso, por causa de respeito e compromisso, que eu vou falar isso para vocês já já, eu não posso levar um trabalho mediano para as pessoas que vão me dar a atenção delas lá por alguns minutos. Então, consciente disso, eu falei, cara, eu preciso mudar agora o meu estado. E eu sei de alguns gatilhos que me fazem ficar muito comprometida e centrada. Um primeiro que é a música, né? Enquanto eu fui tomar banho, eu coloquei músicas que me inspiravam. Aí sempre vem uma letra que me toca, me arrepia e eu mudo. Música pra mim é um gatilho muito poderoso. Vocês têm noção nessa quarentena? Eu tô sofrendo com o fato de não estar trabalhando fora de casa, também porque eu não tô dirigindo tanto. Porque quando eu estou dirigindo é um dos momentos que eu mais ouço música. E a música, ela tem uma função muito importante para mim. Então, assim, a música é um gatilho para a grande maioria de nós que desperta, é um estímulo, né? Que desperta rapidamente algum tipo de ação, dependendo do tipo de música que você tá ouvindo. Outro gatilho poderoso para mim, as mulheres que estão aqui vão me entender. Maquiagem. Se eu tiver maquiada para fazer um trabalho, eu me sinto muito mais ética, preparada, parece que eu me preparei, eu me sinto mais responsável. Então, uma simples maquiagem pode fazer você mudar o seu estado interno? Com certeza pode. Da mesma forma que um homem que tem o hábito de trabalhar barbeado, né, se ele não faz a barba naquele dia, se ele não criou esse estímulo de tô preparado, ele fica mal no trabalho, porque ele se sente assim, sujo, literalmente sujo. Então, quando você tem consciência de que você pode se autoinduzir a fazer coisas boas, a disparar os seus próprios gatilhos, você começa a ter o que a gente chama de inteligência emocional, que é se conhecer e se administrar melhor. E as pessoas que têm sucesso, que são aquelas nesse sentido aqui que eu tô falando pra vocês, que falam que vão fazer e de fato fazem, elas nem têm consciência da quantidade de gatilhos que elas têm poderosos, mas elas têm os gatilhos poderosos, tá? A gente chama de competência inconsciente. Eu sei que eu sou bom, mas eu não sei o que eu faço para ser bom. Quando a PNL surgiu, a programação neurolinguística, ela surgiu modelando pessoas de sucesso.
Ela pegava um profissional de uma área X que tinha muito sucesso, e então ela foi estudar todo o comportamento, as crenças, os rituais daquele profissional para criar um pacote e ver se colocando em outra pessoa funcionaria tão bem quanto. E ao estudar as pessoas de sucesso, eles tinham muitos rituais e muitos gatilhos empoderadores, na verdade. E eu quero falar então hoje de 3 gatilhos que vão ajudar você a ter sucesso imediatamente. Segura! Alguém falou segura aí. Vamos segurar essa então. Pessoal, o ser humano é um ser linguístico. É um ser linguístico. O que significa que as palavras têm um poder muito grande sobre nós. Tá lá na Bíblia, né? No princípio era o verbo. Então as palavras têm um poder de programação, reprogramação muito grande. Eu trouxe para vocês hoje 5 palavras que são muito usadas, 3 delas até bem usadas em marketing. O pessoal de marketing usa muito para poder conseguir vendas. Mas eu trouxe 5 palavras que elas são assim gatilhos universais para poder fazer as pessoas entrarem em ação. E a primeira palavra é agora. Não tem como você criar excelência e resultado deixando as coisas para depois. A palavra depois existe, mas ela deveria ser abolida por aquelas pessoas que estão comprometidas em criar um hábito de ser produtivas e alcançar resultados da vida. Porque o depois, ele é um terreno infértil, você tá solto no mundo, você não sabe quando. Observa as crianças, quando elas falam assim, mãe, a gente pode brincar lá embaixo? Aí a gente fala assim, depois. O que a criança fala? Depois quando? Depois que horas? Porque o depois, ele é o princípio da não realização. Então, para quem quer gatilho de sucesso, esquece a palavra depois. Não que você não possa fazer uma coisa amanhã, semana que vem ou daqui a um mês. Mas é diferente você falar hoje não, mas quinta-feira com certeza. Você sai do limbo, né? Então a palavra agora, ela é um gatilho universal que as mães colocam na gente quando a gente é criança, né? Vai tomar banho, não vai. Vai tomar banho, não vai. Vai tomar banho, menino, não vai. Aí ela chega, olha e ela já manda assim com aquele poder também da entonação, né? Vai tomar banho agora. Então a gente... Minha mãe era mestre, porque eu enrolava, não sei vocês. E aí, aquele agora, ele tem um poder de fazer essa criança levantar e ir pro banho. O agora tem uma função já treinada na gente desde a infância. Então, quando você pensa assim, vou fazer um planejamento da minha semana, vou fazer um planejamento do meu dia. Aí você chegou, começou sua manhã, vamos olhar minhas tarefas. E aí tem uma que você fala assim, cara, mas essa aqui não, essa aqui não, eu não gosto de fazer essa. O que você tem que fazer naquele momento? Mandar um mantra do agora. Você fala, eu vou fazer isso. Quando? Agora. Eu falo muito isso pra mim. Eu tô enrolando, eu percebi que eu tô enrolando pra fazer alguma coisa que era a meta do dia. E a gente não pode se enrolar. Quando eu vejo que eu tô me enrolando, eu paro e falo assim, eu vou fazer isso. Quando? Agora. E aí eu falo agora com uma entonação poderosa e eu levanto de onde eu estiver, do sofá, da mesa, de um cômodo pro outro, né? E eu entro em ação. A palavra agora é a palavra de extremo poder para resultado. Segunda palavra poderosa para disparar gatilho de sucesso. Por quê? Você sempre se perguntar na eminência de fazer ou não alguma coisa, de romper ou não uma barreira, você se perguntar por quê. Quando você dá uma razão, o porquê, ele obriga a mente racional a entrar para o trabalho. Então, quando você dá uma razão, você quebrou o vício emocional da preguiça que te estava deixando ali procrastinando. Todas as vezes que você fala, caramba, mas por que eu tenho que fazer uma live hoje? Quando você explica, você cria embasamento, você cria alicerce, você se lembra dos seus motivos. Porque o emocional, às vezes, ele pode fazer a gente esquecer dos nossos porquês, que é o que a razão nos traz. Então, diante também de uma procrastinação, pergunte-se, por que eu deveria fazer isso?
E ao responder, você resgata a energia necessária para realizar. Primeira palavra agora, segunda palavra por quê? Terceira palavra para você acionar um gatilho de ação. A palavra fácil. Fácil. O que acontece com a palavra fácil? Ela tira a gente da preguiça. Porque, de uma forma geral, o desejo de todo mundo é fazer as coisas de forma mais simples. Tudo que você ainda tem guardado aí, que você não conseguiu realizar, possivelmente é porque você tem alguma ideia de que isso seja difícil ou complicado. Tudo que a gente acha difícil e complicado dá trabalho para o cérebro. Tem um livro chamado, até anotei aqui, chamado Thinking Fast and Slow, que significa pense rápido e devagar. Os gatilhos são todos os pensamentos rápidos que você tem. Pá! Automático, né? E o thinking slow, que é o pensar devagar, ele acontece na nossa vida todas as vezes que você está diante de algo que você ainda não sabe fazer e você precisa parar para pensar. E, em geral, as pessoas têm preguiça disso, vocês acreditam? Então, no momento em que você fala assim para você, diante de uma tarefa que você acha impossível de ser realizada, caramba, mas e se isso for fácil? Eu decido que isso é fácil. Às vezes, pessoal, nem é simples. Mas, às vezes, é meio complexo. Tem muitas etapas, né? Dá trabalho, né? Tem muitas coisas. Mas se você entender que for fácil, se você decidir que vai ser fácil, não sempre simples, mas fácil, isso também te traz mais coragem de colocar a sua cara a tapa, colocar a sua mão na massa. Pode observar se no que você enrola não é porque você está perdido naquilo. Sempre que você está perdido, você está achando que é difícil. Tire dificuldade e acesse a palavra fácil. Mais uma palavra, que eu trouxe 5 palavras para vocês, transformadoras de gatilhos poderosos. A quarta palavra é honra. Por que eu tenho que fazer? Por uma questão de honra. A honra, ela tem a ver com a sua reputação. A palavra honra, ela aciona o que a gente chama de arquétipo do guerreiro. O guerreiro é aquele grande líder, né? É o que é para onde as pessoas olham quando elas precisam de uma direção. É para aquele guerreiro, é para aquele líder. Então, quando você... a honra, ela tem um pezinho ali no orgulho, sabe? Que de certa forma, às vezes, você fazer as coisas porque você é um orgulhoso, porque você falou que ia fazer e vai fazer mesmo, é bom, né? Eu prefiro um orgulhoso que entrega do que uma pessoa sem orgulho nenhum, né? Sem ego nenhum, mas que não faz nada. Vocês concordam? Eu já trabalhei, acho que no mercado de trabalho a gente vê muito isso. Tem uns colegas nossos são muito orgulhosos que se matam de trabalhar até tarde da noite para entregar na data marcada, né? E eu acho que isso é fantástico, porque isso é compromisso. Depende da saúde, mas assim, algumas datas, né, alguns períodos da vida, do mês, a gente tem que dar uma esticada no nosso potencial. É normal para quem quer ter alta performance trabalhar mais em alguns períodos da vida, em alguns períodos do dia, em alguns períodos da semana, em alguns períodos do mês. Depois, inclusive, tem que vir um descanso para compensar. Mas é normal e interessante que você, inclusive, pense nisso. Para alta performance, para realização, é comum que em alguns momentos você tenha que ir um pouco além, tá? E a palavra honra, que traz o arquétipo do guerreiro, ela ajuda aquelas pessoas que têm brio, né? Que tem um brio, que tem uma reputação a zelar, a fazer no prazo certo, a fazer na hora certa, e é isso que faz a gente ter sucesso na vida, cumprir com os nossos acordos, né? Acordos com o outro e acordo com você mesmo. A palavra honra traz o seu arquétipo do guerreiro. Última palavra, que também vai despertar em você um gatilho de responsabilidade e prática. A palavra respeito. Sempre que você enrola com você mesmo, você está faltando respeito com você. Sempre que você enrola com alguém, você está faltando com respeito com esse alguém. Eu não sei se vocês já leram o livro Caçador de Pipas, um livro muito bonito. E tem um momento lá dos personagens
que um fala ao outro assim, qual é o maior pecado, qual é o maior defeito humano? Aí um fala assim, matar, né? Matar é o pior pecado, o pior defeito que uma pessoa pode ter. E o outro personagem fala assim, não é matar, é roubar. Roubar? Sim, roubar. Porque roubar é tirar do outro. Quando você mata alguém, você roubou dele o direito a viver. E aí, nossa, é um momento assim muito forte do livro, né? Matar é roubar do outro o direito da vida dele. Então, quando você combina de entregar um negócio para alguém, fazer algo, tá? Vou te mandar, e você não manda e você não faz, você tá roubando, por exemplo, o que a pessoa tem de mais precioso, que é o tempo dela. E quando você combina com você, que você vai fazer as coisas, né? Porque você quer ter sucesso na vida, você quer ser um realizador. Quando você combina com você e você também falta, e se enrola, você falta com o respeito próprio, né? Isso também cria uma desarmonia interna. Você também está tirando de você a alegria, a felicidade de ter as realizações na vida. Então, pessoal, muitas vezes a gente faz as coisas por respeito mesmo. Em geral, eu acho que a gente está acostumado a fazer coisas por respeito ao outro. O que a gente tem que aprender muito é fazer as coisas por respeito a nós mesmos. Então, essas são as 5 palavras gatilhos universais para ajudar as pessoas a entrarem em ação. Agora, isso tem que ser um mantra na sua vida. Isso é uma coisa que você treina, que você pratica. Vou fazer. Quando? Agora. Tô enrolando. Manda o mantra. Vou fazer. Quando? Agora. O porquê, que te tira dos automatismos, coloca razão para operar, lembrar dos seus motivos. O fácil, nem sempre simples, mas é fácil, tá? Tira você da preguiça, entra em ação. A honra, arquétipo do guerreiro, te blinda para ser uma pessoa de boa reputação, né? Para você mesmo, para o outro. E a palavra respeito, que se você não está fazendo por si, por favor, faça por quem importa aí ao seu lado. Esse foi o primeiro gatilho, palavras poderosas. Segundo gatilho. O segundo gatilho é uma transmutação. Sabe uma coisa que afasta a gente do sucesso? Vou ser bem objetiva agora. Uma coisa que afasta a gente do sucesso. Inveja. Todas as vezes que você olha para o sucesso de alguém, principalmente numa área que você trabalha, que você deseja, que você quer alcançar algo, né? Um corpo mais saudável, um corpo mais bonito, ou uma empresa mais estruturada, ou ser uma palestrante famosa. Todas as vezes que você olha para alguém da sua área que já está alcançando muito sucesso e você ainda não está naquele nível de sucesso, porque sim, tem gente que tem muito mais sucesso do que a gente, que realiza muito mais do que a gente, né? Essas pessoas, em vez de disparar na gente inveja, elas têm que disparar na gente inspiração. Quando você vê o outro tendo aquilo tudo e você não, a gente tende a, além de invejar, se afastar. A gente tende a se diminuir. E a gente torna, então, a realização algo mais distante ainda. Nenhuma vergonha em assumir que eu já tive. A inveja, não naquele sentido assim, de não desejar exatamente que o outro tenha aquilo, mas de falar, caramba, por que a outra pessoa tem e eu não? Por que a outra pessoa consegue, faz e eu não? E aquilo me diminuir enquanto potencial. E na hora que eu percebi, né, através de um trabalho, que toda vez que eu olhava para alguém que fazia muito melhor do que eu, em vez de eu crescer, eu encolhia, eu aprendi que aquilo era um gatilho de limitação e que eu precisava transformar aquilo num gatilho de empoderamento. Então, durante muito tempo, isso já tem uns anos, eu evitava olhar, por exemplo, no Instagram, redes sociais, pessoas que faziam muito bem feito aquilo que eu faço, porque eu tinha medo de ao assistir algo tão grandioso, falar, caramba, eu tô longe, esquece, né? Aquilo me tirava a energia. Hoje, eu sou uma viciada em olhar tudo de todo mundo que é da minha área e é brilhante. Porque, primeiro, eles me ensinam o tempo inteiro. E, segundo, eles me inspiram a todo momento. Eu tenho aquela sensação de que se eles podem fazer, hoje, tá?
por que que eu também não posso? Então eu vou me permitir também colocar a minha cara a tapa, né, para começar a fazer um movimento de expansão na minha vida, porque antes eu ficava no movimento de retração. Quando você inveja e se diminui diante de alguém brilhante, inclusive da sua área, você está criando um movimento de retração. E sucesso tem a ver com um movimento de expansão. Transforma essas pessoas em inspiradoras para você. Ah, Fabiola, mas fulano tá muito bem, só que engana as pessoas. Então não é uma referência para você. Diante dessa pessoa não tem nada que você tem que se sentir aquém dela. Eu tô falando de quem é brilhante mesmo, de quem é fera mesmo, tá? Para essa pessoa ser uma fonte de inspiração. Ok? Isso é sério, muito sério. E o último gatilho do sucesso de hoje, para mim, ele é o mais poderoso. Que é quando você chega num nível de falar assim, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer o que eu tô me comprometendo a fazer, por um motivo. Porque eu quero ser um gatilho para alguém. Quando a gente chega nesse nível de consciência de fazer, porque a gente também deseja ser um gatilho de sucesso para alguém, você recobra uma energia que às vezes estava guardada aí dentro há muito tempo. Porque quantas vezes eu fiz alguma coisa de uma forma aguerrida para poder ser um gatilho, exemplo, para o meu filho? Quantas vezes eu queria chorar ou me desesperar, mas eu decidi enfrentar com resiliência, com foco, com determinação, porque eu queria ser um gatilho, referência para o meu marido. Quantas vezes para o meu pai e para minha mãe, porque chega um momento da vida em que a gente também inspira os nossos pais, que eu não sucumbi a alguma dor, algum sofrimento, algum desespero, porque eu sabia que eles poderiam estar projetando em mim alguma força que naquele momento neles faltava. Porque foram inúmeras as vezes na minha vida que me faltou essa força e eu consegui ver nessas pessoas que me inspiram e que estão à minha volta que eu podia ter um modelo melhor de ação para atuar. Então, para mim, esse é o gatilho que ele consagra todos os outros. Ele talvez seja o grande, único e mais poderoso gatilho que você possa ter na sua vida para realmente estar sempre em ação com a atitude de vencedor na sua vida. É o gatilho de você desejar ser o gatilho para alguém. Enfim, era isso que eu tinha me proposto para trazer para vocês hoje. Sabendo então que vocês podem decidir, se inspeciona hoje antes de dormir, sabe? Faz esse exercício. Quais são, nos momentos em que eu não consigo realizar, qual é o gatilho que estava lá que me fez desistir? Eu estava achando que era difícil, complicado, eu tô sempre jogando para depois, ou não vai adiantar nada eu fazer, porque já tem gente muito melhor. Você é uma inspiração para mim, sou sua fã. Obrigada, minha flor. Então, é isso que, por exemplo, isso que ela falou ali, receber esse recado é um gatilho muito poderoso para mim, porque ele me faz continuar. Né? Saber que eu estou inspirando alguém eu acho que é o maior gatilho da minha profissão. Eu acho que talvez de todas as profissões, né? Você saber que você está de alguma forma tocando, inspirando, ajudando alguém a ser melhor nessa vida, realizar, ser feliz nessa vida. Gatilho de inveja, como reverter? Exatamente vendo que o que essa pessoa faz é só o que você também quer. Você pode inclusive fazer um exercício de pensar o que ela faz, o que ele faz que eu ainda não estou fazendo? Que barreira que essa pessoa já rompeu que eu ainda não rompi? Como é que ela anda? Como é que ela fala? Como é que ela se comporta? O que ainda falta em mim e que já tem nela? É transformar aquele que você inveja no seu mestre. Veja, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira e que tem algumas coisas ali que você não concorda mesmo com coisas que ela faça. Tudo bem, você tira isso, porque enquanto ser humano essa pessoa também tem o direito, né, de errar e tá construindo o melhor eu dela. É óbvio que ela tem muitas coisas de errada, mas o que ela faz de extraordinário?
Eu tive um chefe há muitos anos, nos meus primeiros trabalhos, que ele era muito próspero, ganhava muito dinheiro, tinha uma empresa muito maravilhosa, só que ele era um filho da mãe com a gente, assim, ele era grosseiro e ele fazia umas coisas erradas também, que a gente meio que sabia, sabe? E eu falava, cara, eu nunca vou ter uma empresa de sucesso, porque se é pra fazer isso aí que esse cara faz, eu era muito menina. E aí eu vi que, excluindo algumas coisas erradas que ele fazia, no meu ponto de vista, né? Porque do ponto de vista dele não era errado não, era no meu. Se eu excluísse aquilo, porque não batia com os meus valores, e fizesse todas as outras coisas grandiosas que ele fazia, porque ele era um trabalhador, ele era focadíssimo, ele era corajoso demais. Se eu fizesse aquilo, aquela parte me atenderia. Quem eu invejo pode ser meu mestre. Tira o que você não gosta e modela todas as outras atitudes empoderadas que essa pessoa tem. Deixa ela te inspirar no que é de fato inspiração para você. O que não for, deleta. Porque a gente tá inspirando aqui, né? Tô inspirando a Alba. Mas é óbvio que eu tenho coisas que não são inspiradoras. São as minhas sombras. São as coisas que eu estou construindo no meu caminho, a melhoria delas. Mas se alguma coisa em mim já tá funcionando de bem para ela, já é o suficiente pra gente ter um ponto positivo aí, tá? Então tá bom, meus amores. Era isso que eu queria falar pra vocês. Faça uma avaliação hoje à noite de todos os possíveis gatilhos que te segura e de todos os gatilhos que você sabe agora de forma consciente, modelagem, de forma consciente que te empoderam e comece a usá-los, sabe? Aperta o play daqueles pensamentos, daqueles estímulos. A palavra é estímulo, gatilho é estímulo. Aperta o play do estímulo que vai você fazer ter muito sucesso na vida. Use as palavras, tá?